Olá, bem-vindo a mais um vídeo do projeto Tema Corporativo. Para quem não me conhece, meu nome é Tarcísio Mendes, sou um dos fundadores do projeto junto com a minha parceira Ilma Carolina. Sou formado em logística, atualmente estou fazendo a segunda graduação, que é o curso de administração, e profissionalmente falando tenho 12 anos de experiência de mercado, sendo desses 12 anos, 8 com vivência em liderança de logística. Bem, para quem já conhece, toda terça-feira é dia de vídeo aqui no Tema Corporativo, e esse de hoje é um quarto vídeo de uma série de 7, onde a gente está falando sobre logística. E aí no de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre custos logísticos no Brasil. E aí, gente, o que é que eu pensei? Vamos dividir esse vídeo de hoje em duas partes. Os tipos de custos que são externos e os tipos de custos que são internos. Tá ok? E aí, já começando, quando a gente fala de custo externo, eu trouxe um exemplo aqui para a gente aprender junto, que seria basicamente o seguinte. Quem conhece Pernambuco, né, quem conhece o nosso estado, e aí a gente precisa simular um caso de a gente ter que movimentar uma carga de Recife até Petrolina, por exemplo. E aí são aproximadamente 700 quilômetros. E aí, quando a gente surge uma necessidade dessa, ou de uma empresa, ou de uma pessoa física comum, qual modal a gente vai utilizar? Você pensa logo no rodoviário, não é isso? Então, assim, esse tipo de situação, da escassez de variação de modais, isso termina gerando uma elevação dos preços. Isso termina gerando um custo muito alto. Por exemplo, se a gente quiser levar essa carga lá para Petrolina, ou se quiser transferir de Petrolina para Recife, se a gente não for fazer com rodoviário, a gente vai fazer com um aéreo, que por sua vez também é muito caro. Então, a gente não tem, por exemplo, a opção de fazer por ferrovia. A gente mandava de Recife para Petrolina ou de Petrolina para Recife, um trajeto de 700 km por ferrovia, por exemplo. Então, assim, o fato da gente ter poucos modais disponíveis no país, isso termina fazendo com que a gente, na maioria das vezes, termine optando por rodoviário. E aí isso faz com que termine elevando o custo em função da gente ter um país com as dimensões que o Brasil tem. E aí, eis que surge, né, para quem está sabendo, e para quem não está sabendo, eis que surgiu o programa de investimento em logística, divulgado recentemente pelo governo federal, e aí promete investimentos em ferrovias, aeroportos, rodovias. Então, é uma possibilidade de estar se investindo nessa estrutura, e aí certamente isso vai estar reduzindo os custos nas operações logísticas. O conteúdo desse programa você vai estar encontrando lá no blog do Tema Corporativo, onde lá tem mais detalhes de toda essa verba, que é estimada de aproximadamente 190 bilhões de reais aplicada até 2019, e parte dessa verba sendo aplicada até da aprovação do programa até 2025. Então dá uma olhada lá que você vai conhecer um pouquinho mais do programa de investimento em logística. Então, revisando, um dos custos que a gente tem na logística, falando de forma externa, são os modais, né? A gente normalmente termina optando por rodoviário. Internamente falando, a gente identifica custo, e aí eu queria falar aqui para vocês de dois aspectos: armazenagem de produtos e pessoas. Isso, falando internamente, isso tem uma participação muito alta nos custos logísticos no Brasil. E aí, quando a gente fala de armazenagem, eu queria dar ênfase na gestão do giro dos produtos. Então, o que quer dizer isso na prática? A gente precisa, o líder de logística precisa ter uma visão para que aqueles produtos que tem dentro do centro de distribuição dele, ou do depósito dele, ele tenha uma gestão para que esses produtos girem, para que ele tenha uma facilidade em estar tendo na sua unidade produtos que estão tendo frequente giro. Por quê? Porque produto que não tem esse giro, ele termina tendo uma elevação do custo. Por quê?
existe movimentação desse produto que não gira, existe possibilidade de avaria desse produto, existe possibilidade de atingir o período de vencimento. Então existem empresas que possuem seu estoque comercial normal e existe um outro estoque que são só produtos que não têm condição de venda, então gera todo um custo. Então essa questão do enfoque no giro dos produtos é uma coisa importantíssima para que você consiga dar fluidez nos seus produtos e que gire de fato, de que você tenha no seu estoque de fato o que gire. E o segundo aspecto sobre custo interno, né, na logística são pessoas. E aí eu queria fazer uma reflexão, queria lhe convidar a fazer uma reflexão. Será que se a gente revisar os procedimentos que a gente tem nas unidades, né, a gente consegue estar reduzindo a quantidade de pessoas? Então, como é que eu posso dizer? Essa distribuição das equipes dentro dos processos logísticos, se a gente consegue estar sendo menos operacional e passando a ser um pouco mais estratégico, parando, analisando, fazendo revisão dos fluxos, revisão dos processos, será que a gente não consegue estar dando um resultado com um efetivo menor? Então, a gente, em maioria das vezes, quando a gente para analisar processo, a gente consegue estar encontrando formas para que eles sejam realizados de uma forma mais enxuta, e aí pode ter certeza que na maioria das vezes as experiências que a gente viu quando foram implantadas essas revisões de processos, quando a gente parou para pensar um pouco mais na melhor forma de fazer, a gente conseguiu ou reduzir pessoas ou relocar pessoas para outras áreas que possivelmente estavam precisando de contratar, e aí não foi preciso, a gente só fez basicamente relocar. Então, revisando, a gente falando sobre custos, a gente tem os custos externos, que é mais voltado para a questão de modais, e aí a falta de opções de modais faz com que a gente termine tendo um custo elevado. E internamente falando, a questão do giro do produto, que é importante estar tendo essa gestão junto com todas as outras áreas da empresa, para que haja fluidez do produto, e revisão de processos para que a gente consiga ter a aplicação mais adequada possível dos recursos humanos das pessoas nas atividades. Então, era esse o tema de hoje. Eu quero lhe convidar para toda terça estar acompanhando nas ferramentas digitais, nas plataformas digitais do Projeto Tema Corporativo, os nossos vídeos e diariamente os conteúdos que a gente aborda falando sobre logística. Um forte abraço e até a próxima.